Capítulo 51. O julgamento dos gênios, os poderosos golems de Pedra Negra. Tradutor, tradução do Barco Dragão. Editor, tradução do Barco Dragão. Esse poder pode facilmente derrotar o eu anterior. Lu Yuan cerrou os punhos e murmurou para si mesmo. Ele não esperava ganhar tanto entrando nos restos mortais desta vez. A melhoria foi muito grande. Com minha força física atual, eu deveria ser capaz de usar a Pedra da Lua, certo? Os olhos de Lu Yuan brilharam e ele tirou a Pedra da Lua do espaço das runas de batalha. Com o pensamento, a Pedra da Lua se transformou em uma luz verde e se fundiu no corpo de Lu Yuan. Na névoa branca, havia uma enorme cadeia genética. A sombra da Pedra da Lua apareceu ao redor da cadeia genética, e uma luz verde escura fluiu e lentamente se integrou à cadeia genética. Lu Yuan pôde sentir uma força poderosa entrando em seu corpo. Sua pele, ossos, músculos e órgãos internos estavam melhorando rapidamente. Só parou quando aumentou cerca de 30%. Ele podia sentir que seu corpo havia se tornado mais resistente, mais poderoso e mais ágil. Esta foi uma melhoria geral. Este é o buff do equipamento do chefe. É tão forte. Ele revelou um sorriso surpreso. Mesmo que seja um soldado com o mesmo gênio de elite, pelo que mesmo que seu refinamento seja 10% ou 20% maior, ele pode não ser meu par, certo? Por favor, leia em MIB 0xNovel. Com bip. Assim como Lu Yuan ficou agradavelmente surpreso, a voz no céu soou novamente. Foi detectado que o teste X9201 passou no teste Elite de nível 4 e obteve o direito de abrir o teste dos gênios. Você quer abri-lo? Lu Yuan ficou chocado e voltou-se com a surpresa de sua melhora. Há um julgamento de nível superior? O julgamento dos gênios. Em outras palavras, ainda não posso ser considerado um gênio. Lu Yuan pensava que ele já era um gênio. Seus olhos brilharam e ele revelou um sorriso confiante. Já que chegamos até aqui, vamos ver como é o julgamento dos gênios. Comece o julgamento dos gênios. Lu Yuan estava muito confiante agora. Ele sentiu que estava muito forte agora. Estrondo. Um grande estrondo veio do céu, diferente do som mecânico original. Desta vez, uma voz estridente foi ouvida. Participante X9201, comece o julgamento genial. Fora da Torre Stonemone, nas ruínas. Neste momento, o número de guerreiros genéticos fora da torre aumentou. Ao lado de Zhu Ming e do jovem de cabelos dourados estava um homem de aparência comum, com cabelo preto curto. Ele também foi um dos companheiros de equipe de Zhu Ming. Neste momento, uma voz soou, Trial Taqueiras 22203, iniciando o teste de elite. O jovem de cabelos dourados disse, outra pessoa entrou no teste de elite. Este é o 19º, certo? Sim, o 19º. Zhu Ming assentiu. Um homem com cabelo preto curto disse, o líder ainda não saiu. Eu me pergunto se o teste de elite foi ativado. Acho que está definitivamente aberto. 100 golems de pedra definitivamente não são páreo para o nosso líder, mas, afinal, nosso líder é do tipo guardião. Levará muito tempo para matar 100 golems de pedra. Talvez este AS22203 seja o nosso líder. Zhu Ming analisou. É possível. O jovem de cabelos dourados assentiu. Ah, mas Ami e os outros ainda não saíram. Com a força deles, temo que eles não consigam passar no teste de nível 3. Se ele não tivesse saído depois de tanto tempo, deveria ter morrido e ido embora. O homem de cabelo preto curto suspirou. Zhu Ming e o jovem de cabelos dourados ficaram em silêncio. O jovem loiro balançou a cabeça. Se Ami e os outros não disseram nada, a força do pequeno Yu deve estar acima do nível 2. Ele ainda não saiu. Receio que ele não consiga evitar desafiar o nível 3. O teste de nível 3 definitivamente não é algo que ele possa passar. Ainda sou muito ganancioso. Zhu Ming também sorriu. Se você morrer, não terá nada. Finalmente entendi que na terra de origem, quanto mais ganancioso você for, mais fácil será para você morrer. Cada vez que você morrer, não poderá entrar na terra de origem por pelo menos algumas semanas. Isso criará uma enorme lacuna entre você e os outros. Sim, o jovem loiro riu. Infelizmente, às vezes a ganância das pessoas não pode ser controlada por elas mesmas. Zhu Ming e o jovem de cabelo preto curto concordaram com a cabeça. Eles não sabem que não deveriam ser gananciosos. Porém, diante de tal situação, não era algo que pudesse ser controlado só porque ele queria.
Estrondo. No momento em que eles estavam conversando, um grande estrondo soou de repente. Todos ficaram atordoados e todos olharam surpresos para o céu. Os olhos de Zhuo se arregalaram. O que aconteceu? Há trovão. O jovem de cabelos dourados ficou pasmo. Há trovões nas ruínas. Assim como eles estavam atordoados, uma voz alta soou. Participante X9201. Iniciou o julgamento genial. Fora das ruínas, a atmosfera de repente caiu em um silêncio mortal. Um momento depois, a multidão estava em alvoroço. Os kobolds, elfos, homens-gato e humanos exclamaram em estado de choque. O julgamento dos gênios. Não é o julgamento de elite. Será que é de um nível mais alto que o teste de elite? Espere. X9201. Este candidato não é o primeiro a iniciar o julgamento de elite. Número X9201. Quem é ele? Um humano. Elfo, homem-gato ou homem com cabeça de cachorro. Ele deveria ser um especialista famoso, certo? Todos estavam discutindo animadamente, tentando adivinhar quem era esse X9201 que foi o primeiro a abrir o julgamento de elite e agora era o julgamento de gênio. Dentro da torre Stunemone. Depois que Lu Yuan iniciou julgamento dos gênios, no chão branco acinzentado cerca de 20 metros à sua frente, um homem de pedra completamente preto se formou lentamente. Depois que o homem de pedra negra apareceu, ele não correu imediatamente em direção a Lu Yuan. O movimento de suas mãos e pés parecia tão suave quanto nuvens flutuantes e água corrente. Era diferente dos golems de pedra do teste anterior e não havia nenhuma sensação de rigidez. Eles pareciam ser pessoas vivas. O homem de pedra abriu os pés, cerrou os punhos e fez um estranho gesto com o punho para Lu Yuan. Lu Yuan ficou atordoado. Isso era uma técnica corporal. Os golems de pedra no julgamento dos gênios realmente sabiam como usar técnicas corporais. Enquanto Lu Yuan ainda estava atordoado, o homem de pedra pisou no chão e atacou Lu Yuan como uma sombra negra. Ele cruzou a distância de 20 metros em um instante e chegou na frente de Lu Yuan. O rosto do homem de pedra negra estava inexpressivo. Ele torceu o corpo e exerceu força, com o punho direito socando Lu Yuan. Estrondo. Um vendaval girou em torno de seu punho, trazendo consigo uma força extremamente poderosa. As pupilas de Lu Yuan se contraíram. Tanta velocidade. Tanta força. Ele nem teve tempo de levantar a espada. Todo o seu corpo ficou tenso quando ele deu um tapa no braço do homem de pedra negra. O punho do homem de pedra moveu-se para o lado e passou pela orelha de Lu Yuan. O vento forte cortou alguns fios do cabelo de Lu Yuan, fazendo seu rosto doer. Não só isso, mas a palma da mão também estava um pouco dormente com o impacto. Depois de errar o primeiro soco, o homem de pedra negra pisou no chão e deu mais um passo à frente. Ele levantou o joelho esquerdo e atingiu fortemente o abdômen de Lu Yuan. Lu Yuan foi lançado voando para trás por mais de 10 metros. Ele cambaleou alguns passos para trás no chão antes que pudesse se estabilizar. Um traço de sangue escorria do canto de sua boca e seu rosto estava ligeiramente pálido. Ele sentiu uma dor insuportável no abdômen, como se todos os seus órgãos internos estivessem rompidos. Este foi o adversário do julgamento dos gênios. Ele era muito forte. Lu Yuan ficou extremamente chocado. Assim que esse pensamento passou por sua mente, o homem de pedra negra se transformou em uma sombra negra novamente e atacou-o antes que ele pudesse limpar o sangue do canto da boca. As pupilas de Lu Yuan se contraíram e uma pitada de surpresa apareceu em seu rosto. Caramba! Você nem deixa saída. Ele agarrou sua espada pesada com força com as duas mãos e deu um passo à frente. Seu corpo de ferro preto foi ativado até o limite, e ele ativou o método de esforço da espada militar para matar o corpo. A espada pesada avançou. Lu Yuan, que melhorou muito, também foi extremamente rápido. Ele desenhou uma luz negra no ar, e o vento da espada era extremamente forte. No entanto, quando a espada pesada estava perto do homem de pedra negra, seu corpo torceu estranhamente. Seu corpo tremeu e ele deu um passo para o lado, mas sua velocidade não diminuiu em nada. Ele correu para Lu Yuan novamente. Os olhos de Lu Yuan estreitaram-se ligeiramente. Ele exerceu força com as duas mãos, e a espada mudou de impulso, desenhando um arco no ar e cortando seu pescoço. O homem de pedra negra de repente estendeu a mão esquerda e tocou a espada pesada de Lu Yuan. Com um leve movimento, a espada pesada de Lu Yuan foi desviada. Ele cerrou o punho direito e deu um soco no peito de Lu Yuan. Estrondo.
O peito de Lu Yuan estava tenso e seus ossos estalavam. A enorme força o fez voar para trás mais de 10 metros e ele caiu pesadamente, no chão. Uma dor aguda veio de seu peito e a expressão de Lu Yuan ficou feia. Seu osso do peito estava quebrado. Mesmo com minha defesa forte, não consigo bloquear. Como o ataque desse bastardo poderia ser tão forte? Antes que Lu Yuan tivesse tempo para pensar, o rugido soou novamente. O homem de pedra negra apareceu na frente dele e bateu forte com o pé direito na cabeça de Lu Yuan. Os cabelos, nas costas de Lu Yuan se arrepiaram quando ele começou a suar frio. Ele rolou e se esquivou para o lado. Os pés do homem de pedra negra pisaram no chão. Quando ele afastou os pés, o chão tinha uma rachadura fina como uma teia de aranha. 62 da C7767 F92 EB 560 e 77 C9100 Capítulo 52 Força do Aço Negro. Lu Yuan aproveitou a oportunidade para se levantar e recuar. Ele olhou cautelosamente para o golem negro à distância e tirou uma gota de essência de pedra da lua para consumir. O poder suave da essência Moonstone fluiu através do corpo de Lu Yuan, e o poder de cura começou a curar o abdômen e o peito de Lu Yuan. Seu estômago e peito estavam quentes e a dor desapareceu lentamente. O golem de pedra negra correu novamente. A expressão de Lu Yuan era grave. Ele recuou enquanto resistia aos ataques tempestuosos do homem de pedra negra com grande dificuldade. Ele se sentiu com sorte. Felizmente, antes de aceitar o teste genial, ele teve uma grande melhora. Se ele ainda fosse tão forte quanto antes, poderia ter sido morto pela primeira onda de ataques. No entanto, apesar de ter melhorado muito, a força e a velocidade do golem negro ainda eram muito mais fortes que as dele. Não só seu corpo era forte, mas até sua capacidade de combate era inferior à dele. Lu Yuan mal conseguiu resistir aos poderosos ataques do golem negro. Felizmente, ele ainda tinha outros trunfos. Lu Yuan bloqueou um soco forte do golem negro e recuou. Aproveitando que o golem negro não o alcançou, uma poção negra apareceu na mão de Lu Yuan. Poção de aprimoramento de defesa superior. Depois de beber a poção de defesa superior, Lu Yuan tirou a poção de aumento de velocidade e a poção de aumento de força. Todas elas eram poções de qualidade superior. Ele bebeu as poções uma por uma. De repente, uma forte força espiritual surgiu no corpo de Lu Yuan. O remédio fez efeito e seus diversos aspectos continuaram melhorando, aumentando mais de 30%. Essa melhoria fez Lu Yuan franzir a testa ligeiramente. Originalmente, poções superiores podiam aumentar a força em cerca de 50%, mas agora só podiam aumentá-la em 30%. Provavelmente porque a força atual de Lu Yuan era um tanto poderosa, então o aumento na força parecia ser menor. No entanto, mesmo que tenha aumentado 30%, foi quase suficiente. Lu Yuan sorriu para os golems de pedra negra que o atacavam novamente. Desta vez, vamos ver se você consegue bloqueá-lo. Ele se virou e avançou, sua espada pesada cortando com uma aura ainda mais poderosa e feroz do que antes. A luz da espada aproximou-se rapidamente do pescoço do homem de pedra negra. Rugido. O golem de rocha negra rugiu de raiva e ergueu o punho para receber o ataque. Clang. O som de metal colidindo soou. Lu Yuan e o homem de pedra negra deram alguns passos para trás ao mesmo tempo. Lu Yuan acenou com sua espada pesada, sentindo-se chocado. Ele não esperava que mesmo depois de usar a poção, ele só estaria no mesmo nível do homem da pedra negra. Não é de admirar que o golem negro quase o tenha esmagado. Foi essa a dificuldade do julgamento dos gênios. O golem de pedra negra parecia não ter emoção. Depois de ser empurrado por Lu Yuan, ele rugiu e se transformou novamente em uma sombra negra, avançando em direção a Lu Yuan. Lu Yuan respirou fundo e foi até ele. Os dois continuaram a se chocar no chão branco acinzentado, e o som do metal se chocando soou continuamente. Mais de 10 minutos depois, Lu Yuan respirou fundo e tirou outro cristal espiritual para absorver, reabastecendo o poder espiritual que estava quase esgotado. A espada pesada em sua mão estava lascada. A defesa do homem de pedra negra era muito forte. Mesmo uma espada pesada de elite não seria capaz de deixá-lo ilesa. Porém, neste momento, o corpo do golem de pedra negra também apresentava muitas pequenas rachaduras. Suas mãos, em particular, estavam cobertas de um grande número de rachaduras devido às constantes colisões com a espada pesada. Os olhos de Lu Yuan brilharam. Embora esse cara fosse muito forte, ele também não era fraco agora.
Ele poderia esgotá-lo até a morte. Neste momento, a expressão de Lu Yuan mudou. Ele podia sentir os efeitos da droga passando. Os efeitos da poção terminaram. Ele rapidamente pegou alguns frascos de poções de alta qualidade e os usou antes que o Homem de Pedra Negra corresse novamente. Seu coração doeu. Para passar neste nível de teste, ele usou centenas de milhares de poções. Uma batalha rápida. Lu Yuan atacou novamente o Golem de Pedra Negra. A batalha continuou e mais 10 minutos se passaram. A espada pesada de Lu Yuan estava ainda mais desgastada e as mãos do Golem de Pedra Negra foram quebradas por Lu Yuan. Com ambas as mãos quebradas, o Golem de Pedra Negra conseguiu aguentar mais um pouco com suas requintadas técnicas de perna. Mas no final, sua cabeça ainda foi esmagada por Lu Yuan. Vendo o Golem de Pedra Negra cair no chão, Lu Yuan engasgou e enxugou o sangue do canto da boca. Ele olhou para a espada lascada com garras de besouro na lâmina e não pôde deixar de sorrir. Ele não esperava que esta batalha fosse tão difícil. Mesmo depois de beber a poção, ele ainda estava ferido, e sua arma quase destruída. Não só isso, mas ele também absorveu mais de 10 cristais espirituais. Se não fosse pelo fato de que seu poder espiritual nunca se esgotaria, ele teria perdido mesmo se tivesse bebido uma poção de alta qualidade. Este julgamento de gênios não é um pouco difícil demais? Lu Yuan sentiu como se tivesse sofrido um golpe. Ele pensava que era um gênio. No final, ele teve que trapacear para entrar no teste de nível 1. Teste de gênio nível 1 aprovado. Recompensa: 100 gotas de essência de pedra da lua. Força de aço negro. No ar na frente de Lu Yuan, apareceram 100 gotas de essência de pedra da lua e um pedaço de cristal branco. Lu Yuan ficou atordoado e revelou uma expressão de espanto. Técnica corporal. Na verdade, existe uma recompensa de técnica corporal. Lu Yuan já dominava 2 tipos de habilidades físicas. Eles eram boxe militar e espada militar mortal. Essas 2 técnicas corporais correspondiam à técnica do punho e à técnica da espada. Melhorou muito a habilidade de combate corpo a corpo e a esgrima de Lu Yuan. Além disso, essas 2 habilidades físicas foram muito úteis no controle da própria força, permitindo que Lu Yuan exercesse quase 100% da força de seu corpo. Se um guerreiro genético comum quisesse dominar tal técnica sem um sistema de aprendizagem sistemático, levaria muito tempo. Pode-se dizer que essas 2 habilidades físicas eram bastante preciosas. Até mesmo o rei Maple Empire alertaria o usuário para mantê-lo estritamente e não espalhá-lo. Eu me pergunto quão forte é essa força do aço negro. Lu Yuan pegou o cristal branco, com curiosidade. A informação sobre a resistência do aço negro foi transmitida à mente de Lu Yuan. Força de aço negro, uma técnica física transmitida pela civilização Stonemone. Apenas os gênios da raça Stonemone estão qualificados para cultivá-lo. Ao dominar cada grupo de poder em seu corpo para exercer força, eles podem obter um poder que excede os limites de seu corpo. Havia 4 níveis no total. O primeiro nível era controlar a força central do corpo e exercê-la ao mesmo tempo, o que poderia aumentar a força em 50%. O segundo nível era controlar a força central do corpo, bem como a grande força do corpo. Eles poderiam ser usados ao mesmo tempo, dobrando a força. O terceiro nível permite controlar toda a força do corpo e pode exercer força ao mesmo tempo, aumentando a força em 2 vezes. No quarto nível, todo o grupo de poder do corpo aumentaria o poder. Poderia aumentar a força em 4 vezes. Além disso, cultivar a força do aço negro foi muito útil para controlar a força de alguém. Se o corpo não fosse forte o suficiente, usar a força do aço negro com força causaria um enorme fardo no corpo e causaria ferimentos. Os olhos de Lu Yuan se arregalaram ao receber a mensagem. Ele ficou atordoado. Existia realmente uma técnica física tão poderosa. Poderia aumentar diretamente a força física em 4 vezes. Se ele pudesse treiná-lo até o 4º nível, seria comparável a algumas das técnicas de combate contidas nos genes transcendentes de nível chefe. No mínimo, o atual corpo de ferro negro de Lu Yuan não poderia aumentar sua defesa em 4 vezes. Isso foi muito exagerado. Era preciso saber que esta era apenas uma técnica física. Não foi uma técnica de combate genética. Espere. Lu Yuan de repente pensou na postura de luta suave e natural do Homem de Pedra Negra. Será que a força do Homem de Pedra Negra não era tão forte quanto a de Lu Yuan, e ele só era tão forte porque usou a força do aço negro? O couro cabeludo de Lu Yuan formigou.
Esta técnica física era muito mais forte que o boxe militar e a espada militar mortal. Como esperado de uma técnica física herdada de uma civilização, e uma técnica física que apenas os gênios estavam qualificados para cultivar. Foi uma pena que a civilização Stonemone já estivesse morta, razão pela qual as ruínas apareceram aqui. Lu Yuan terminou de ler as informações sobre a resistência do aço preto e descobriu que essa técnica física ainda tinha suas limitações. Se o corpo não fosse forte o suficiente, haveria uma reação adversa. Nesse caso, o aço preto era sem dúvida o mais adequado para os guerreiros do sistema de defesa e assalto. Afinal, em termos de força física, esses dois eram os mais fortes entre todos os guerreiros genéticos. Os mais fracos eram provavelmente aqueles do sistema espiritual ou elementar. Se fosse um guerreiro genético desse tipo, poderia ser difícil para ele cultivar até o primeiro nível. Se ele fosse usá-lo para o segundo nível, ele poderia até ficar gravemente ferido. Este aço preto pode ter sido feito especialmente para os tipos de defesa e ataque. Lu Yuan sorriu. Ele não estava tentando se gabar, mas em termos de força física, sentia que era considerado muito forte entre aqueles do mesmo nível. No futuro, ele só se tornaria mais forte. Afinal, seu corpo de ferro negro ainda poderia continuar a evoluir. Se ele pudesse cultivar a força do aço negro até o quarto nível, ele teria ganhado outra habilidade genética de combate de nível de líder. Embora não tivesse o efeito do gênio transcendente, ainda era muito precioso. Afinal, era uma técnica de combate livre e muito poderosa. Quem não gostaria? 62 da C77 C7F 92 EB 560 e 77 C9100 Capítulo 53. Comum. Lu Yuan também manteve o cristal de herança do aço negro e 100 gotas da essência da pedra da lua. Com essas 100 gotas, ele agora tinha 139 gotas da essência da pedra da lua. Quanto ao orvalho da pedra da lua, Lu Yuan já havia absorvido tudo. Nesse momento já era difícil para ele continuar absorvendo. Ele deixaria a essência da pedra da lua por enquanto a absorveria depois de um tempo. Depois de absorver essas 139 essências da pedra da lua, mesmo que não atingisse 100%, ele seria capaz de atingir 90%. Naquela época, ele estaria pronto para quebrar o bloqueio genético e se tornar um guerreiro de primeira linha. Essa velocidade foi muito mais rápida do que Lu Yuan esperava. Participante X9201, deseja prosseguir com o teste genial nível 2? Se você recusar, você sairá da torre Stonemone. A voz no céu soou. Lu Yuan pensou por um momento e depois balançou a cabeça. Deixe a torre Stonemone. Apenas um homem de pedra negra foi suficiente para fazer Lu Yuan usar toda a sua força. 10 homens de pedra negra não eram tão simples quanto 1 mais 1 é igual a 2. Com a força atual de Lu Yuan, ele não tinha esperança de passar. Embora ele realmente quisesse a recompensa do gênio de nível 2, ele estava no julgamento. Se ele deixasse o terreno da fonte de origem, estaria doando as recompensas que tinha agora. Lu Yuan ainda tinha autoconsciência. Era melhor desistir enquanto ele estava ganhando. Assim que a voz de Lu Yuan caiu, uma luz branca envolveu Lu Yuan e o mandou para fora da torre do Homem de Pedra. Fora do portão de pedra da Torre Stonemone. Uma luz branca brilhou e o corpo musculoso do machado de ferro Kaman apareceu. Neste momento, sua armadura estava cheia de rachaduras. Ele abriu a boca e ofegou pesadamente. No entanto, seus olhos brilhavam de alegria. Os olhos dos homens cão se iluminaram quando viam Kaman e foram até ele. Meu senhor. Você está fora. Kaman olhou para os homens caçadores e depois para os arredores. Os guerreiros genéticos próximos também olhavam em sua direção. Vamos. Kaman disse, sem se importar. Ele trouxe o grupo de pessoas com cabeça de cachorro de volta para onde as pessoas com cabeça de cachorro estavam reunidas. Kaman olhou em volta e disse lentamente, qual é a situação agora? Ping Xing, Sun Qian e os outros ainda não saíram. Sim, senhor. Os 2 mestres famosos que surgiram são Blowsworn Mikio e Bigamer Wanglang. Os outros não saíram. Alguma coisa em comum? Kaman perguntou, balançando a cabeça. Ao ouvir isso, as pessoas com cabeça de cachorro se entreolharam. Uma pessoa com pelo cinza e cabeça de cachorro disse, quando estivermos no julgamento, se alguém entrar no julgamento de elite, as ruínas anunciarão, não o nome, mas o número do julgamento. Interessante, Kaman sorriu. Quantas pessoas foram denunciadas?
Há um total de 37 pessoas que entraram no teste de elite, e uma delas entrou no teste de gênio. O número de série é X9201. Ao ouvir isso, Kaman ficou chocado. X9201. O julgamento dos gênios. Os corações dos homens de caça afundaram quando viram a expressão atordoada de Kaman. Eles sabiam que Kaman não havia entrado no julgamento dos gênios. O rosto de Kaman escureceu e o ar ficou em silêncio. Os homens cabeça de cão se entreolharam e baixaram a cabeça, sem ousar falar. Após um momento de silêncio, Kaman disse lentamente: o julgamento dos gênios. Como isso é possível? Embora os golems de pedra cinza escuro do teste de elite não fossem fortes, sua defesa não era fraca. Seria necessário algum esforço para matá-los. Havia 100 golems de pedra cinza escuro no Elite Trial nível 3, que eram muito difíceis de lidar. Seria necessária muita energia espiritual para passar desse nível. Após o nível 3, o teste de elite seria o nível 4. O teste de elite de nível 4 teria 1000 golems cinza escuros. Mesmo se ele usasse uma poção espiritual, seria difícil matar tantos golems cinza escuros. Como é possível que alguém conclua o teste de elite de nível 4? Kaman ponderou por um momento e depois virou-se para olhar em volta. Você sabe quem entrou no teste de elite? O homem com cabeça de cachorro cinza ficou atordoado e disse: eu não tenho certeza. Afinal, alguns cultivadores eram lobos solitários. Eles não revelariam suas verdadeiras informações a outros. Mesmo que passassem no teste de elite, seria difícil descobri-los. Além disso, havia também a possibilidade de reprovação no julgamento e abandono do fundamento da fonte de origem, o que seria ainda mais difícil de ser encontrado. Especialmente aquele X9201, a dificuldade do teste genial é provavelmente extremamente alta. A possibilidade dele sair vivo não é grande. Não importa o quão difícil seja, você tem que investigar, você tem que descobrir quem é esse número X9201. Sim. No momento em que Kaman dava instruções ao homem de pelo cinza e cabeça de cachorro, outra luz branca brilhou do lado de fora da torre Stonemon. Uma mulher gato de cabelos brancos apareceu. Assim que ela apareceu, os olhos de todos os homens gato do acampamento se iluminaram. Alguns guerreiros humanos gatos avançaram. Senhor Pinching. A armadura de couro de Pinching também foi ligeiramente danificada, mas havia menos que a de Kaman, e até mesmo sua aura não mudou muito. Ela acenou com a cabeça para os guerreiros do povo gato e voltou para o acampamento. Qual é a situação agora? Há alguma anormalidade nas ruínas? Um gato humanoide gordo com um par de orelhas laranja esfregou as mãos e sorriu. Há uma situação anormal. Participante do teste com o número de série X9201 abriu o teste genial. Não sabemos se é você, Lord Pinching. Julgamento de gênios. Os olhos de Pinching se estreitaram. Julgamento de gênios. Não fui eu, ela balançou a cabeça. Ela franziu a testa ligeiramente e olhou em volta antes de desviar o olhar. Quantas pessoas ainda estão lá? É difícil estimar. Aqueles que falharem no teste, morrerão todos e deixarão a terra de origem após a morte. Não podemos dizer quantas pessoas ainda estão no julgamento. Pinching estreitou os olhos em estado de choque. Alguém realmente concluiu o teste de elite de nível 4? Como isso foi possível? No nível probatório, além de Sua Alteza Ei, poderia haver algum outro gênio que pudesse matar 1000 golems de pedra cinza escura. Ela respirou fundo, e disse: fique de olho na próxima pessoa que sair e descubra com cuidado quem é aquele X9201. Para poder iniciar o teste do gênio, ele deve ser um mestre extraordinário. Se ele gosta de gatos, cuide dele com todas as suas forças. Se ele for de outra raça, tente fazer amizade com ele o máximo possível. Se não puder, limite o crescimento dele. Sim. Não muito tempo depois, os participantes do teste deixaram a torre Stonemon, um após o outro. Algumas pessoas retornaram às suas próprias forças, enquanto alguns poderosos lobos solitários olharam em volta e se juntaram à multidão. Não muito depois, outra luz branca brilhou e o corpo de Lu Yuan apareceu. Assim que ele apareceu, ele sentiu muitos olhares sobre ele. Lu Yuan deu uma olhada ao seu redor e descobriu que um grande número de guerreiros genéticos estava olhando para ele. Ele ergueu as sobrancelhas. É porque sou muito bonito. Não pode ser, certo? No mínimo, a estética dos homens caçadores de cães é definitivamente diferente da dos humanos.
Por que eles estão me olhando assim? A expressão de Lu Yuan era indiferente enquanto caminhava em direção ao grupo de humanos. Assim que ele entrou na área humana, Zhu Ming, o jovem, de cabelos dourados, e os outros foram até ele. Zhu Ming sorriu e disse com entusiasmo, Irmão Yuan. Você está fora. Eu sabia que você sairia vivo. Como foi? Você deve ter chegado ao julgamento de elite, certo? Sim. Lu Yuan acenou com a cabeça e sorriu. Nós fizemos. Ao ouvir isso, o rosto do jovem de cabelos dourados ficou cheio de admiração. Irmão Yuan, você é incrível. Você acordou há pouco tempo e já chegou ao teste de elite. Se você tivesse tempo, você poderia até entrar no teste de gênio. Zhu Ming e os outros também concordaram com a cabeça. Zhu Ming disse, sim. Irmão Yuan, se você tivesse acordado no ano passado, com certeza teria conseguido entrar no teste de gênio. A propósito, irmão Yuan, você sabia que alguém realmente conseguiu passar no julgamento do gênio? Uau! Isso é muito feroz. Não sei qual é o figurão. A expressão de Lu Yuan não mudou, mas ele se sentiu um pouco estranho. Alguém conseguiu entrar no julgamento do gênio. Poderia ser ele. No entanto, ele mesmo iniciou o julgamento do gênio, então como eles sabiam? Lu Yuan perguntou confuso, existe realmente uma pessoa tão poderosa? Você não sabe quem é essa pessoa? Então como eles sabiam que alguém havia entrado no julgamento do gênio? Porque as ruínas irão transmitir isso. Cada vez que alguém entrar no teste de elite, o número do teste será transmitido. Ao entrar no teste de gênio, haverá trovões, e isso me assustou. Lu Yuan ficou sem palavras. Droga, as ruínas realmente tinham uma função de transmissão? Felizmente, ele não anunciou seu nome. Zhu Ming suspirou, estou realmente curioso, para saber qual figurão iniciou o julgamento de gênio sem fazer barulho. Era preciso saber que entre os muitos guerreiros genéticos aqui, 37 deles haviam entrado no teste de elite. Apenas um deles entrou no julgamento do gênio. Ele é muito forte. Lu Yuan concordou com a cabeça. Ele é realmente muito forte. Receio que ele seja um gênio com um talento excepcional. Ele pode até ser muito bonito. A boca do jovem de cabelos dourados se contraiu enquanto ele ria. Sempre pensei que o irmão Yuan fosse bonito e talentoso o suficiente. Eu não esperava que houvesse um gênio ainda mais forte. Lu Yuan sorriu. Sempre há alguém melhor. Existem muito mais gênios que são mais talentosos do que eu. Eu sou muito comum. Zhu Ming olhou para Lu Yuan com um rosto cheio de linhas pretas. Irmão Yuan, parece haver um problema com sua definição de comum. Realmente? Lu Yuan ficou atordoado. Sim, o jovem loiro e os outros assentiram. 62 da C7767F92 EB 560 e 77 C9100 Capítulo 54 Essência de Pedra da Lua de Alto Preço. Não muito tempo depois, Liu Shi também apareceu. Embora ele tivesse muitos ferimentos no corpo e sua armadura estivesse um pouco quebrada, ele ainda tinha um sorriso no rosto. Liu Shi voltou. Quando viu Lu Yuan, ele sorriu e disse, Irmão Lu Yuan, o que você acha? Que nível ele alcançou neste julgamento? Com sua força, você poderá entrar no teste de elite, certo? Sim, Lu Yuan sorriu e acenou com a cabeça. Passei no nível de elite 2. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, uma pitada de surpresa passou pelos olhos de Liu Shi. Ele sorriu e disse, você só acordou há meio mês e já passou do nível de elite 2? Se você tivesse acordado mais cedo, temo que sua força já teria superado a minha. Seu talento é realmente incrível. Tem certeza de que não deseja considerar ingressar no nosso grupo financeiro Tianfu? Também posso solicitar outros benefícios para você. Com o seu talento, acredito que os superiores concordarão. Lu Yuan balançou a cabeça e sorriu. Esqueça, não suporto ser amarrado. Era impossível para ele trabalhar, não em sua vida. É uma pena. Lu Yuan mudou de assunto. Olhando para a expressão do irmão Liu. Você passou no teste de elite nível 3? Ah, eu mal consegui. O rosto de Liu Shi estava cheio de orgulho e um sorriso. Lu Yuan sorriu. Entre os guerreiros genéticos aqui, temo que haja menos de 10 que possam passar do terceiro nível do nível elite. A força do irmão Liu é considerada no topo aqui. Ah, irmão Lu Yuan, você me elogia. Por favor, leia no Mi Box Novel. Com Liu Shi pode não se importar muito com os elogios das pessoas comuns. Afinal, seu status na cidade de Arenito não era baixo. No entanto,
Lu Yuan era um gênio extremamente talentoso. Liu Shi ficou muito satisfeito com os elogios de Lu Yuan. Neste momento, guerreiro genético do grupo financeiro Tianfu ao lado de Liu Shi disse em voz baixa: Gerente, desta vez alguém conseguiu entrar no teste de gênio. O julgamento dos gênios. O rosto de Liu Shi ficou cheio de choque. Sob a explicação do guerreiro genético Zhu Ming e dos outros, ele finalmente entendeu. Ele arregalou os olhos em choque. Alguém realmente passou no teste de elite de nível 4? São 1000 golems de pedra cinza escuro. Como ele fez isso? Lu Yuan concordou com a cabeça e suspirou. Ele é realmente muito forte. Eu me pergunto quem ele é. Liu Shi olhou para Lu Yuan e disse com um sorriso: Irmão Lu Yuan, não desanime. Você acabou de acordar e já passou do nível de elite 2. Se você tivesse acordado no ano passado, definitivamente teria entrado no julgamento dos gênios. Você não precisa se sentir desapontado. Você é extremamente talentoso, e o candidato que entrou no teste genial pode não ser necessariamente mais forte do que você. Lu Yuan ficou um pouco confuso. Desanimado? Quando foi que fiquei desanimado? Aquele jogador definitivamente não era mais forte que ele. Ele provavelmente era tão forte quanto ele. Afinal, era ele. Lu Yuan riu secamente e disse: O irmão, Liu está certo. Vou continuar trabalhando duro. Liu Shi acenou com a cabeça com um sorriso. Depois de um tempo, Grim também apareceu. Ainda havia alguns hematomas em seu rosto e a armadura em seu corpo estava quase em frangalhos. Até mesmo seu enorme escudo estava cheio de buracos. No entanto, ele ainda tinha um sorriso no rosto. O capitão está fora. Zhu Ming e os outros ficaram radiantes. Eles foram até ele. O jovem de cabelos dourados sorriu e perguntou: Capitão, como está? Qual estágio você alcançou? Eu tenho tanta sorte. Grim sorriu. Finalmente passei no teste de elite nível 2 depois de usar vários meios. Ao ouvir isso, o rosto de Zhu Ming ficou chocado. Capitão, você é tão corajoso. Na verdade, ele passou no mesmo nível de teste que o irmão Yuan. Ao ouvir isso, o rosto de Grim escureceu. Pequeno malandro, o que você quer dizer? Lu Yuan é forte, mas eu sou fraco. Zhu Ming, o jovem de cabelos dourados, e os outros se entreolharam e riram secamente, sem dizer nada. Vendo isso, o rosto de Grim ficou ainda mais sombrio. Neste momento, Liu Shi se aproximou e disse com um sorriso: Senhor Verde, você passou do estágio Elite nível 2, então deveria ter obtido uma gota de essência da Pedra da Lua, certo? É assim, eu quero comprar essa essência da Pedra da Lua de você. Me pergunto se você está disposto a se separar dela. Grim ficou atordoado. Ele olhou para Liu Shi e disse: O senhor Liu quer comprar essa essência Moonstone. Qual é o seu preço? Senhor Grim, já que você é amigo do irmão Lu Yuan, você também é meu amigo. Com certeza lhe darei um bom preço. Que tal 3.000 cristais? Ao ouvir isso, Lu Yuan ficou atordoado e um tanto surpreso. Uma gota de essência da Pedra da Lua equivalia a 100 gotas de orvalho da Pedra da Lua. Novos capítulos de romances são publicados em O poder espiritual contido no orvalho espiritual da Pedra da Lua e no cristal espiritual era semelhante. Uma gota de essência Moonstone continha apenas 100 cristais de energia espiritual. Embora a essência da Pedra da Lua tivesse muitos outros efeitos, como cura e melhoria da força física, ainda era muito eficaz. No entanto, Lu Yuan ainda não esperava que Liu Shi oferecesse um preço tão alto. Não apenas Lu Yuan ficou chocado, mas Grim, Zhu Ming e os outros também ficaram chocados. Os olhos de Jilin se arregalaram quando ele olhou para Liu Shi. 3.000 cristais? O preço. O que está errado? Senhor Grim, sou muito sincero. Este é o preço mais alto que posso oferecer. Não será baixo. Liu Shi franziu a testa ligeiramente. Não, Senhor Liu, acho que o preço é um pouco alto. Liu Shi ficou atordoado por um momento antes de rir. Zhu Ming, o jovem de cabelos dourados, e os outros olhavam para Grim com antecipação. Vou vender. Grim assentiu. Mesmo que a essência da Pedra da Lua tivesse vários efeitos, havia apenas uma gota, então não era muito útil para ele. Só um tolo se recusaria a vendê-lo por 3.000 cristais. Tudo bem. Liu Shi também sorriu. Vamos fazer um acordo, então. Os dois concluíram rapidamente a transação. Grim ficou muito feliz ao receber uma pilha de cristais. Liu Shi também ficou muito satisfeito e revelou um sorriso. Irmão Lu Yuan,
Você quer vender sua essência a Moonstone? Ele perguntou. Lu Yuan sorriu e balançou a cabeça. Eu não estou vendendo. Pretendo mantê-lo para meu próprio uso. Ele não tinha apenas uma gota de essência Moonstone. Ele teve 139 gotas. Se ele os vendesse por cristais, ele teria 417 mil cristais. Para um guerreiro genético em nível de estagiário, isso era uma enorme fortuna. No entanto, Lu Yuan não tinha falta de cristais espirituais agora. Além disso, ele precisava usar a essência Moonstone para cultivar. Ah, isso é verdade. Você é um monstro que pode matar centenas de feras ferozes todos os dias. Como você pode estar com falta de cristais espirituais? Liu Shi balançou a cabeça com um sorriso e não voltou a mencionar a venda. Na dimensão em ruínas, novos guerreiros genéticos apareciam, de tempos em tempos, e também haveria guerreiros genéticos que completaram seus testes e partiram. Principalmente os lobos solitários, eles já haviam encontrado uma oportunidade de fugir após o julgamento. No entanto, devido ao fato de muitos guerreiros genéticos terem morrido durante o julgamento, o número de guerreiros genéticos nas ruínas foi reduzido em mais da metade. Tanto Grimm quanto Liu Shi tinham suas próprias equipes, então naturalmente tiveram que esperar pelos membros de sua equipe aqui. Depois de um tempo, os dois franziram a testa. Liu Shi olhou para a torre Stonemone. Já faz tanto tempo, mas ninguém saiu ainda. Parece que o resto deles deve ter morrido lá dentro. Grimm olhou para sua equipe. Só ele, Zhu Ming, o jovem de cabelos dourados e o homem de cabelos pretos Urtus conseguiram sair vivos. Ele franziu a testa ligeiramente e depois suspirou. Parece que Li Tliu e Jó falharam. Nesse caso, iremos embora. Liu Shi disse ao olhar para Lu Yuan. Irmão Lu Yuan, você quer ir embora conosco? Neste julgamento, todos aqueles que saíram vivos ganharam alguma coisa. Receio que alguém atinja aqueles que saíram vivos. Lu Yuan também entendeu. Afinal, enquanto eles matassem os candidatos, todas as recompensas cairiam. Naturalmente, haveria pessoas que os interceptariam e matariam. Provavelmente haveria muitas batalhas caóticas no palácio subterrâneo na próxima vez. Lu Yuan pensou por um momento e depois assinou com a cabeça. Tudo bem então, vamos sair juntos. Embora não tivesse medo das dificuldades, também não gostava de problemas. Ele poderia evitar muitos problemas seguindo Liu Shi e os outros. Então vamos juntos, Grimm disse com um sorriso. Depois que todos terminaram de falar, o grupo de pessoas deixou as ruínas. No grupo de pessoas com cabeça de cachorro, Bersa observou Lu Yuan, Liu Shi e o resto partirem com uma expressão fria nos olhos. Ela se voltou para Maus. Maus. Você não disse que eles não iriam embora juntos. Dê-me uma explicação agora. Os olhos de Maus vagaram. Isso. Eles realmente não se juntaram antes? Receio que seja porque desta vez todos ganharam algo com os restos mortais, então é mais seguro partirmos juntos, certo? Eu não me importo quais são as razões deles. Qual é o meu próximo plano? A expressão de Bersa era fria. Terceira senhorita, desta vez Lu Yuan está com o pessoal do grupo financeiro, Tianfu. Receio que não teremos a oportunidade de agir. No entanto, ainda temos uma chance no futuro. Afinal, já sabemos que ele está aqui. Enquanto ficarmos de olho nele, encontraremos uma oportunidade. O Jingba lembrou Bersa. Berta respirou fundo e lentamente acalmou sua insatisfação. Ela assentiu e disse, você está certo. Nesse caso, fique de olho nele a partir de agora. O progresso deste maldito humano é muito rápido. Ele provavelmente irá melhorar novamente depois de passar no teste desta vez. Devemos matá-lo antes que ele fique mais forte. Jingba sorriu, revelando seus dentes afiados. Terceira senhorita, não se preocupe. Ele não terá muito tempo para desfrutar. 62 da C77 C7F 92 EB 560 e 77 C9100 Capítulo 55, Cidade de Aranito, fora dos portões da cidade. Lu Yuan e os outros entraram no portão da cidade sob o olhar de duas estruturas rochosas marrom amareladas de 5 metros de altura. Olhando para os prédios amarelos da cidade, Zhu Ming soltou um suspiro e sorriu. Finalmente estamos de volta. Fiquei com muito medo no caminho de volta. O jovem de cabelos dourados assentiu e disse, eu não esperava que houvesse tantas pessoas olhando para os guerreiros genéticos que saíram do teste. Isso é certeza.
Todo mundo sabe que há muitos tesouros nos restos mortais. Qual guerreiro que passou nas provas nos restos mortais não teve muitos ganhos? Se eles os matarem, eles poderão receber as recompensas. Com certeza haverá pessoas dispostas a ajudar, principalmente os caçadores. Os outros concordaram com a cabeça. Tudo graças aos nossos números e à presença do Sr. Liu. Caso contrário, temo que não teríamos conseguido limpar o palácio subterrâneo. Grimm disse com um sorriso. Claro. Liu Shi também sorriu. Na região da cidade de Sandstone, eu, Liu Shi, ainda tenho alguma palavra a dizer. Ele se virou para olhar para Lu Yuan. Irmão Lu Yuan, estamos na cidade. Ainda preciso voltar à residência do grupo financeiro Tianfu para tratar de alguns assuntos. Não posso te acompanhar. Se precisar de alguma coisa, pode vir ao nosso acampamento. A nossa estação está localizada na zona residencial A042. Você poderá encontrá-lo facilmente se for à área residencial. Sim, Lu Yuan acenou com a cabeça com um sorriso. Eu vou. Liu Shi saiu com sua equipe. Enquanto observava as costas de Liu Shi saindo, Zhu Ming estalou a língua e disse com inveja, por favor, leia no Mi Box Novel. Com uma área residencial de classe A. Como esperado do grupo financeiro Tianfu, eles estão indo muito bem em Sandstone City. Eles são muito ricos. Os outros também concordaram com a cabeça. Grimm riu e disse, afinal, eles são um grande grupo financeiro. Eles são diferentes de nós. O que? Lu Yuan perguntou em dúvida. Existem níveis em áreas residenciais? Grimm e os outros ficaram atordoados. Irmão Yuan, você não sabe? Você nunca esteve na área residencial? Lu Yuan sorriu. Eu só fiquei em Sandrock City por algumas horas quando cheguei. Não voltei desde então. O sentimento. Todos, incluindo Grimm, estavam com os olhos bem abertos. Lu Yuan, você está na terra de origem há mais de um mês desde que acordou, certo? Ele nunca mais voltou. Você tem vivido em estado selvagem. Grimm ficou chocado. Há algum problema? Lu Yuan ficou atordoado. Ele sempre pensou que todo mundo era assim. Mas agora não parecia. Não sei. Grimm balançou a cabeça com um sorriso amargo. Finalmente sei por que você pode melhorar tão rapidamente. Talento é uma coisa. Esse tipo de tenacidade aterrorizante não é algo que todos possam ter. A maioria das pessoas ficaria cansada depois de ficar um tempo no deserto e voltaria para se recuperar. Não sou como você, que nunca mais voltou. Zhu Ming também ficou sem palavras. Irmão Yuan, você não precisa descansar depois de estar cansado. Você não precisa dormir. Ele ainda é humano. O que você quer dizer com o não humano? Quem disse que eu não descanso? Até preparei uma barraca sacos de dormir. Todo mundo ficou sem palavras. Mesmo que passemos a noite em estado selvagem como uma equipe, teremos que dividir a vigília noturna. O jovem loiro sorriu amargamente. Irmão Yuan, você não tem medo do perigo quando está sozinho? Lu Yuan riu. Talvez eu seja muito descuidado. Eu também tenho muita sorte. Nunca encontrei nenhuma ameaça. Lu Yuan naturalmente não diria que mesmo quando estivesse dormindo, ele ainda ligaria o corpo de ferro preto. Eu realmente não posso comparar. Grimm balançou a cabeça. Tudo bem, não vamos mais falar sobre isso. Lu Yuan, você não perguntou sobre a diferença entre áreas residenciais? As áreas residenciais da cidade também foram divididas em diferentes níveis. O grau mais baixo de residência grau D é dividir um quarto com outra pessoa. Sendo que uma pessoa fica com um quarto. A residência de grau C é uma suíte para uma ou mais pessoas. A residência de grau B é uma casa geminada e a residência de grau A é uma pequena mansão com pátio. Quanto mais avançadas eram as notas, mais luxuosas elas eram e, claro, mais caras eram. As salas de grau C custam 30 cristais por dia, e as salas de grau A podem custar centenas ou até milhares de cristais por dia. A base das grandes potências geralmente está sob aluguel de longo prazo. Quantos cristais você acha que custará? Ao ouvir as palavras de Grimm, Lu Yuan revelou um olhar de realização. Não admira que Grimm e os outros estivessem com tanta inveja. De acordo com esse cálculo, o aluguel de uma residência no grupo financeiro Tianfu não custaria centenas ou milhares de cristais por dia. Isso era quase metade de sua renda diária atual. Ele é muito rico. Lu Yuan não pôde deixar de suspirar. Sim. Zhu Ming acenou com a cabeça e olhou para Lu Yuan. Irmão Yuan, você também ganha muitos cristais espirituais todos os dias,
Então você também é um homem rico. Ainda há muitas coisas na cidade de Sandrock que exigem cristais espirituais. Sem cristais espirituais, é difícil sobreviver. Zhu Ming suspirou e balançou a cabeça. Zhu Ming pode ter vivido uma vida boa na vida real, mas era um indigente na terra de origem. Grimm sorriu e disse, nesta cidade de Aranito, áreas residenciais, arenas de duelo, bares e similares são todos grandes gastadores. Bares? Tem um bar aqui? Lu Yuan ficou atordoado. Claro que existe. Os guerreiros genéticos ficam todos tensos, depois de matar no deserto. Depois de voltarem, eles naturalmente precisam relaxar, beber e conversar. Naturalmente, existem bares. O rosto de Zhu Ming revelou um sorriso ambíguo. Normalmente, homens poderosos e bonitos são muito populares nos bares. Irmão Yuan, depois que você for, com certeza haverá muitas jovens lindas que gostarão de você. Lu Yuan revirou os olhos e disse com justiça. Zhu Ming, o que você está pensando? Eu, Lu Yuan, não sou esse tipo de pessoa. Há alguma mulher gato e elfas aí? Lu Yuan sentiu que precisava encontrar tempo para criticá-lo. Certo, o que é esse campo de duelo? Campo de duelo. É o lugar onde os guerreiros genéticos lutam. Eles não podem lutar na cidade de Sandrock, ou seriam mortos pelos construtos. O único lugar que poderia ser usado para a batalha era o campo de duelo. As batalhas lá geralmente eram apostas. Mesmo que alguém morresse no espaço do duelo, eles não morreriam de verdade e não deixariam a terra de origem. É por isso que muitos guerreiros poderosos gostam de ficar por lá. Existe um lugar assim? Lu Yuan ergueu as sobrancelhas, um pouco interessado. Embora ele fosse poderoso, a maior parte de sua experiência de combate vinha da luta contra feras ferozes. Na verdade, Lu Yuan não tinha muita experiência de combate com guerreiros genéticos. Se ele tivesse a chance, ele poderia dar uma olhada. Lu Yuan, estamos um pouco cansados deste teste de site legado. Estamos planejando ir para a área residencial para descansar. Você quer vir conosco? Grimm perguntou com um sorriso. Não sei. Lu Yuan balançou a cabeça. Vou andar por aí sozinho. Isso é bom. Se precisar de alguma coisa, pode entrar em contato conosco. Ah, certo. É melhor você comprar um cristal de comunicação para poder entrar em contato com as pessoas em Sandstone City. Não é caro e você pode encontrá-lo em muitas lojas em Sandstone City. Lu Yuan então lembrou que precisava comprar essa coisa. Eu entendo, ele assentiu. Novos capítulos de romances são publicados ali. Grimm e os outros também se despediram de Lu Yuan, deixando sozinho. Lu Yuan olhou em volta e escolheu aleatoriamente uma direção para caminhar. A última vez que ele esteve na cidade de Sandrock foi quando acabou de entrar no terreno da fonte de origem. Naquela época, ele só podia ficar lá por 24 horas. O tempo estava apertado, então ele não perdeu tempo. Sua compreensão de Sandstone City também era superficial. Agora que tinha tempo, ele poderia dar uma olhada neste lugar. A rua era muito larga, com pelo menos 50 metros de largura, e havia construções rochosas gigantes de 5 metros de altura patrulhando em ambos os lados. Havia muitos guerreiros genéticos andando pelas ruas. Em ambos os lados da rua havia lojas. Havia lojas que vendiam poções, armas genéticas, bens em geral e conserto de equipamentos. Essas lojas não eram pequenas. Também havia muitos guerreiros genéticos entrando e saindo. A equipe lá dentro não eram guerreiros genéticos, mas construções rochosas. No entanto, ao contrário dos golems gigantes de rocha patrulhadores, os golems lojistas tinham cerca de 1,8 metros de altura. Lu Yuan foi até a loja dar uma olhada, por curiosidade. As poções, materiais e armas genéticas eram todos mais caros que o preço de mercado. Por exemplo, as poções de cura normais custam 60 cristais por garrafa. No mundo exterior, o preço era de 8.000 moedas de bordo. Mesmo que a taxa de câmbio entre cristais espirituais e moedas de bordo fosse a mais baixa, 150, ainda custaria 9.000 moedas de bordo. Esta foi uma diferença de 1.000. Se a proporção mais alta de 200 fosse usada para calcular, a diferença seria ainda maior. A relação preço-desempenho não era alta. Foi o mesmo para os outros bens. Porém, mesmo assim, ainda havia muita gente que veio comprar. Afinal, ninguém sabia se as poções acabariam. Como não podiam ser reabastecidos no mundo exterior, só podiam comprá-los aqui.
Lu Yuan comprou um cristal de comunicação no supermercado e gastou 200 cristais. Ele também comprou algumas coisas como um bastão de luz para iluminação, que lhe custou 1000 cristais no total. Para as economias atuais de Lu Yuan, foi apenas uma garoa. Depois disso, Lu Yuan lembrou que sua espada pesada precisava ser consertada. Durante o julgamento, sua espada pesada quase foi destruída na batalha com o Golem de Pedra Negra. Lu Yuan foi à loja de armas genéticas. A loja tinha cerca de 400 metros quadrados e havia muitas armas genéticas na parede. Havia espadas largas, machados, martelos de guerra, armaduras e muito mais. Neste momento, muitos guerreiros genéticos olhavam para os produtos. Depois que Lu Yuan entrou, ele encontrou a construção atrás do balcão. A construção olhou para Lu Yuan, e sua voz rouca mecânica soou: "Bem-vindo, humano. Você gostaria de comprar, consertar ou vender seu equipamento?" "Quero consertar meu equipamento. Por favor, vá até a porta dos fundos para consertar seu equipamento." A construção apontou para a porta ao lado. Lu Yuan acenou com a cabeça e entrou. A sala atrás da porta era ainda maior. Havia uma mesa de refino com chamas queimando ferozmente. A temperatura estava tão alta que Lu Yuan sentiu um pouco de falta de ar. Os construtos seguravam martelos de ferro e martelavam seus armamentos de higiene. "Humano, você precisa consertar seu equipamento." Uma construto parado não muito longe da porta olhou para Lu Yuan, sua voz mecânica e fria. Lu Yuan assentiu. "Por favor, retire seu equipamento." Lu Yuan sacou a espada em formato de garra de besouro com a lâmina quebrada. Os olhos caque do construto brilharam com a luz e raios brancos pousaram na espada em forma de garra do besouro. "Então", disse, "esta é uma arma de elite. O dano é médio. A taxa de reparo é de 500 cristais." Ao ouvir as palavras do construto, alguns guerreiros genéticos que estavam consertando seus equipamentos não puderam deixar de olhar. Todos eles avaliaram Lu Yuan, com os olhos brilhando. Equipamentos de elite também eram um item muito valioso em Sandstone City. Tão caro? A boca de Lu Yuan se contraiu. A taxa de reparo foi suficiente para comprar uma arma de higiene comum. A construção olhou para Lu Yuan e não falou. Embora essas construções tivessem alta inteligência, elas não tinham capacidade de barganhar. Lu Yuan queria tentar negociar com o construto da farmácia, mas o construto apenas olhou para ele e não falou. Isso fez com que Lu Yuan, que sempre quis baixar o preço, parecesse um idiota. Essa construção era a mesma. A boca de Lu Yuan se contraiu e ele disse: "Tudo bem", disse ele. Ele tirou 500 cristais e os entregou ao construto. A construção pegou o cristal espiritual e desapareceu sem qualquer movimento. "O tempo de reparo será de 16 horas. Por favor, espere pacientemente." Então ele saiu com a espada pesada de Lu Yuan. Lu Yuan não estava preocupado com a fuga do construto. Esta foi uma construção que veio da terra de origem. Eles não pareciam ser formas de vida normais e todos tinham suas próprias missões. A missão desta construção era reparar equipamentos. Ele teve que esperar 16 horas, então não conseguiria nenhum equipamento em pouco tempo. Lu Yuan planejou dar uma volta primeiro. Ele foi para a sala de reparos e começou a fazer compras. A maioria das armaduras de higiene da loja eram normais. No entanto, Lu Yuan também viu equipamentos de excelente qualidade. Por exemplo, um cajado de elite que poderia aumentar o espírito e o poder das técnicas de chama. Custaria 10.000 cristais. Se fosse vendido fora, custaria 1,5 milhão de moedas de bordo. É tão caro. Acho que levarei 4 dias para conseguir tantos cristais. Lu Yuan não pôde deixar de suspirar.